nos assistindo mais uma vez no nosso Pod Cristão. E você pode pegar a sua lição e já ficar preparado aí que logo mais nós estaremos iniciando a nossa recapitulação da lição, onde nós estaremos falando sobre Jericó. Mas antes, quero apresentar aqui o meu amigo de banca, que aceitou mais uma vez estar presente aqui, o Gabriel. Ele faz parte da igreja Dr. Paulo Prata, né? Ele está ali envolvido tanto na parte do Ministério da Sonoplastia, quanto também ali no Ministério dos Desbravadores. Então, nós estávamos até conversando aqui no Bastidores, né? Que logo mais nós estaremos aí com o Campuri, da UCB, que é a União Central Brasileira, que vai estar sendo aqui em Barretos, aqui no Parque do Peão. Estará recebendo aí os desbravadores e nós estávamos comentando sobre isso. E ele é envolvido também na parte do Ministério Jovem, está ajudando também, ali na parte da... Basicamente está ajudando bastante coisa ali na igreja. Também é um cara que sabe tocar alguns instrumentos, né? Cantar, canta mais ou menos, né? Mas tocar um violão, toca bem. Estava até ensinando os meninos também da Igreja do Bom Jesus também. E é muito bom saber que ele está disposto, né, a fazer as coisas para Deus também, que isso é muito bom. Era para a esposa dele estar presente, mas por uma intercorrência ela não conseguiu estar presente. Mas no próximo podcast já está convidada, né, a Ana, mas ela vai dar certo dela aparecer com ele também aqui para nós gravarmos novamente. Mas é isso aí, o Gabriel, ele também me ajuda também na corrida aí, né, o meu cara que hidrata meus amigos aí, meus corredores. E a gente fica muito grato porque é um trabalho, tem que acordar muito cedo, né? E é meio um pouco desgastante, mas ele está me ajudando bastante também. E é isso, acho que faltou alguma coisa aí do seu currículo? Acho que não. Tudo certo? Tá tudo certo. Então vamos lá, pedir para você orar para a gente iniciar. Claro, boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, seja o horário que você estiver assistindo. Vamos iniciar nossa oração então, oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para estarmos falando sobre a sua palavra. Muito obrigado pela semana que passou e aqui estaremos aprendendo mais um pouco sobre Ti. Que o Senhor venha nos guiar e que tudo que falamos aqui seja guiado pelo Santo Espírito, Pai. É o que te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Se você não pegou sua lição, já pega a sua lição. Ela pode ser tanto digital, como ela pode ser a física. E você pode estar também abrindo a sua Bíblia em Josué 5 e Josué 6, que nós estaremos explanando sobre esses dois capítulos da Bíblia, onde nós estaremos entendendo um pouquinho mais sobre a questão do nome Jericó, que no decorrer nós estamos estudando aí sobre a questão de Josué, que se tornou o líder ali da grande nação para levar essas pessoas ali para a terra prometida, que Deus havia prometido há tanto tempo ali, desde a época ali de Abraão. Então, nós temos a nossa tirinha na tela, que o Jean colocou aí para nós, e a tirinha ela tem 3 figuras, onde nós estaremos lendo. Uma primeira diz assim, olha, eles estão andando de novo. A segunda diz, eles querem ganhar no grito. E a terceira diz, acho que Raabe estava certa. Então, a lição, basicamente, nós vamos entender sobre essa questão desses muros, né, que estavam ali em Jericó. E não adianta falar muita coisa aqui, senão acaba contando a lição inteira, né? Mas essas 3 tirinhas, elas não remetem a muitas situações que nós passamos no nosso cotidiano, né? Que é uma que a gente passa, né? Às vezes, e observa algumas pessoas orando, e fala, nossa, aquela pessoa está orando. E depois aparece outra coisa, nossa, parece que aquelas pessoas elas estão querendo evangelizar. E a outra é quando você vê que realmente aquilo tinha um fundamento de amor de Deus para apresentar para as pessoas, e você fala assim, realmente, aquela pessoa, ou aquele pregador, ou aquelas pessoas estavam certas em estar demonstrando aquele amor para aquele movimento que estava acontecendo. Então, basicamente, a tirinha ela nos remete a essa questão. Não sei se o Gabriel tem alguma coisa para falar sobre a questão da tirinha. Eu gostei que desde o semestre todo, né, esse ano todo a lição vem trazendo essas tirinhas com vários contextos atuais, né? E não dá, essas tirinhas estão muito boas, mas é isso mesmo que você pontuou. Muito bem.
Vamos dar continuidade aqui para a nossa lição. Nós vamos para domingo com o título Missão Impossível. Acredito que todo mundo já assistiu o filme, né? Missão Impossível lá, né? Onde tem aquela musiquinha. E aquela questão, né? A missão, ela é impossível. Então, nós temos uma pergunta. Você já sentiu o chamado de Deus para enfrentar uma missão que parecia impossível? Até tem uma música que fica rodando aí, às vezes, em alguns reels que nós estamos assistindo, eu assisto às vezes, aquela música que parecia impossível, né? Parecia impossível. Eu só não vou dar uma palhinha aqui para não tomar direitos autorais. Tem isso também. Mas fica falando o que parecia impossível, né? O interessante é que quando Deus nos chama para fazer um trabalho, como ele chamou Josué ali para fazer, ele demonstra todos os, como se diz, todo o planejamento para que possa dar certo. Só que ali Josué seguiu todo o planejamento. Então nós temos um mapa ali e Deus falou assim, ó, é por aqui que você vai atravessar. Então você vai atravessar o Jordão por essa extremidade aqui, onde está tudo certinho. É 18 quilômetros antes de chegar no Mar Vermelho, é descendo aqui e é aqui que é para você passar. Então, assim, se Josué tivesse mudado o trajeto, ele poderia chegar no mesmo lugar que ele estava, só que ele teria feito do seu próprio jeito. Exatamente. E provavelmente, ele desviando o caminho, provavelmente não teria vencido. Vale ressaltar, né, que o povo fez do jeito que eles queriam, no deserto, e que era para durar 40 dias, virou 40 anos, né? Então, 40, né? 40 anos. 40 anos. Durou 40 anos. E assim, deu tudo errado, né? Para quem fez todas as questões ruins, né? Fizeram por conta própria, fizeram de uma forma errada, errônea, e aconteceu que eles não tiveram êxito. Então, assim, Deus, ele confia em você alguma missão. Você pode falar, mas qual missão, Jonas? Vai chegar, a sua missão ela vai chegar. Não sei qual vai ser, mas Deus tem um propósito para você. Porque missionários nós já somos, fomos feitos para ser missionários. Então, de alguma forma, você vai ser usado para alguma missão. E quando você for escolhido para esta missão, você vai pensar, nossa, mas isso é impossível, hein, eu conseguir. Só que quando Deus está no caminho e quando Ele demonstra o caminho para a gente e tem as instruções para nós seguirmos, que é mais ou menos o manual de instrução, que a gente compra um equipamento, mas não lê o manual de instrução e sempre sobra um parafuso, 2, e fala, não, mas tá uma beleza aqui, ó, não cai, tudo certinho. Mas o manual de instruções é a Bíblia, e ela vem nos ensinando, e ela vem nos instruindo o que nós temos que fazer. Então ali, Josué, ele tem ali um contexto histórico nessa parte de Jericó, que nós vamos entender mais profundamente, não vou falar sobre ela, mas logo que eles entraram ali, naquela entrada ali de Canaã, eles avistaram ali Jericó. E Jericó, ele tinha aqui um muro, né, uma muralha, foi construída as casas ali dentro daquelas muralhas ali. O muro é pequeno ainda. Gigantesco. Era gigantesco. Gigantesco, e ali tinha um fundamento, né, que era um muro que para a parte humana não teria como. Eram pedras gigantescas, eles conseguirem derrubar, né? Por ser para a parte humana mesmo. Então ali eles não teriam capacidade de derrubar, né? Os seres humanos que estavam ali. Mas vai acontecer algumas coisas aí durante a lição para a gente poder entender. Então assim, Josué não via nenhuma saída. O que é nenhuma saída? É você olhar e falar, vixe, é agora, né? Eu vou ter que enfrentar este muro e eu não sei como conseguir, mas com a ajuda de Deus eu vou conseguir. E foi isso que Josué planejou, e Josué conversou com todos os soldados que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali, a multidão também, e eles tinham um cronograma a ser seguido. E esse cronograma nós estaremos estudando também nessa lição, que ela é muito interessante para que a gente possa entender. E outra situação também que nós temos é que da mesma forma que aconteceu na sarça ardente ali com Moisés, quando ele entrou ali numa parte que era sagrada, o príncipe, né, do Senhor ali, do exército do Senhor, apareceu, né, ali para Josué e disse para ele, tire as sandálias porque no lugar que você está é santo. E ali esse príncipe, né, do exército do Senhor explicou para ele como iria acontecer esse planejamento, esse plano que Deus tinha
para ajudá-los ali naquele momento. Só que ali também nós vamos entender que tiveram ali duas pessoas que Josué mandou para dentro daquelas muralhas, e aquelas duas pessoas elas foram protegidas por uma outra pessoa que já foi citada na tirinha. Se você não assistiu a tirinha aí, aguarde, nós vamos falar sobre essa pessoa também, que ela tem um papel fundamental e que ela ali, por ser considerada uma pessoa que não tinha tanto valor, ela se tornou uma pessoa valorosa para Deus, por conta que Deus conhece o coração, né, gente? E ele demonstrou isso através desta mulher. Então, nós vamos entender basicamente isso, a nossa lição, que vem dizendo aí. Então, basicamente, domingo nos remete a isso. Os detalhes agora nós vamos estar ouvindo a partir de segunda-feira. E quero falar com o Gabriel, se ele quer falar alguma coisa de domingo, senão a gente já parte para segunda-feira. Vale ressaltar aqui em domingo, né, que eles não estavam preparados para nada. Não tinham exército, não sabiam o que fazer, o povo não sabia lutar, né? Então eles não estavam totalmente preparados. Mas a única coisa que Josué tinha ali era confiança em Deus. E foi isso que foi o passo mais importante. Porque se ele não confiasse em Deus, se ele confiasse em si próprio, novamente tentasse por si próprio, não ia dar muito certo não. Bom, segunda-feira, partindo para segunda-feira, a gente entra no As Muralhas Vêm Abaixo. Quando eu li esse título, eu lembrei da música, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas vão ao chão. E aqui no texto de segunda, vem falando que Deus repete a lição do Mar Vermelho, né? Então, o Senhor, ele lutará por vocês, né? Fala que o Senhor lutará por vocês, então permaneçam calmos. Que diz lá em Êxodo 14:14. E ele cumpriu essa promessa. Ele prometeu que está com eles a todo momento, e assim foi cumprido. Eles tinham que seguir apenas os passos do Senhor. Deus sempre nos dá os passos. Quando Elias ele teve um momento de depressão dele, o Senhor enviou um anjo para ele, e o anjo deu os passos para que ele pudesse se recuperar. Deu o pão, deu a água, fez ele ter uma atividade física, que foi a caminhada durante o deserto, teve o repouso, teve todos esses passos, e a partir dessas etapas ele pôde se recuperar. Então, a Bíblia é um manual de instrução. A nossa Bíblia é um manual de instrução. E ela tem todos os passos que a gente precisa para a gente se fortalecer, se proteger, ter confiança em Deus, aumentar a nossa fé, como lidar com as pessoas, como lidar com nós mesmos. Então, a própria Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, ela nos traz essas orientações. Inclusive até de alimentação, né? A gente vê muito. E aqui, Jericó, Israel não precisava de cerco nem estratégia, né? Era só obedecer. E durante os dias, eles marcharam uma vez, né? Então, eles tinham as instruções. Marchariam, nos 6 dias, eles marchariam uma vez. No 7º dia, eles marchariam 7 vezes. Tocariam as trombetas. E, no final, eles dariam um grito. Lembrando que nos 6 dias, além de marchar, eles também iam marchando e tocando a trombeta e levando a arca. Então eles tinham que fazer todo esse processo. Eu fico imaginando o pessoal lá em cima das muralhas, olhando, né, pra baixo assim, olhando e pensando, nossa, aquele povo é doido, né? Tipo, né? Foi. O que eles estão pensando? Foi basicamente o que a Tininha citou inicialmente, né? Que esse povo tá fazendo. Eles devem olhar e falar, não. Porque eles estavam tocando e fazendo a volta, dando a volta nas muralhas, mas sem falar nada, só tocando e passando a arca e o povo seguindo. Exatamente. Até o 7º dia, né? E eu fico imaginando o pessoal lá em cima olhando assim, vendo se eles vão cavar algum lugar, se eles vão tentar escalar. E aí no 2º dia repete, 3º, e parando para pensar. E tudo tinha um horário, né? Exatamente. Tinha os horários certinhos que eles deveriam fazer. E a gente percebe que o 7º é o número da perfeição, e o pessoal sempre começa a chegar perto, eles começam, chegou na 7ª vez aqui, já tá estranho, porque o negócio já é mais mas mesmo assim duvidava, né? Mas ainda assim duvidava. Só que aí chegou no 7º e eles pegaram e de vez de fazer uma... Isso, fizeram 7 vezes. Fizeram 7 vezes. E tocaram, exatamente. Então, quando a cidade cai, né? Quando o muro cai no final, tudo caiu. Tudo caiu, todos os cidadãos foram mortos, todos os habitantes, menos a casa de Raabe, né? Que a gente vai ver mais pra frente, com o cordão escarlate. E nada pode ser saqueado. Então aqui na lição fala aqui, ó.
Todos os habitantes, né? No segundo da coluna ali fala: todos os habitantes, até mesmo os animais, foram mortos. Ninguém podia pegar nada. Todos os bens da cidade eram coisas condenadas. Versículo 18 diz: e deveriam ser deixados como estavam, para que o acampamento de Israel não fosse contaminado. Apenas o ouro, a prata, o bronze e o ferro foram consagrados a Deus e levados para o tesouro do santuário. Quem lê até aqui pensa que Deus Deus fez tudo isso, matou tanta gente, todas essas coisas, só por conta do que tinha ali, ouro, prata, mas não é bem assim. E aí, como essa foi a primeira batalha de Israel em Canaã, tudo que havia em Jericó foi separado para Deus. Uma espécie de primeiros frutos da terra conquistada, igual diz em Êxodo 23, 19. E não era uma guerra por ambição e nem por ganhos pessoais. Foi uma batalha ordenada pelo Senhor, vencida por um milagre direto do céu, com instruções claras que impediam os vencedores de tirar proveito da vitória. Então, eu preciso ler essa passagem porque ela detalha e explica e não me deixa colocar qualquer coisa errônea aqui sobre o assunto. Então, a gente vê que eles precisaram seguir os passos e até as coisas depois de saquear não era para pegar. Então, pensa, imagina invadir um reino e você não poder levar nada do reino. Mas é porque se fizessem mais uma vez por ambição, quem sabe eles não morreriam. Quem tocasse em alguma coisa morreria ou algo do tipo. Então, tudo ali já estava determinado muito antes do que acontecesse, né? Pelo nosso Senhor. E eu acho que é isso que eu tenho para trazer de segunda-feira. Muito legal essa parte, para a gente poder entender o desfecho, né, de como foi a contextualização das muralhas. Que o interessante é que, se nós pensarmos um pouco, né, se nós estivéssemos lá, né, ali nós fazendo parte ali vamos colocar as duas partes, né, estamos fazendo parte ali do grupo de Josué ali, e podemos fazer parte também do grupo ali da muralha, do pessoal da muralha. Jericó. O pessoal da muralha já conhecia e já tinha ouvido falar sobre o Deus que estava acompanhando Josué, porque vinha de Moisés, porque eles já sabiam que o pessoal com o povo de Israel tinha saído do Egito e já sabia das coisas que já tinham ocorrido. Então, eles estavam ali. Então, eles já sabiam que o povo de Deus estava ali, que o povo que Deus tinha escolhido para aquele momento. Só que da mesma forma que Deus deu a oportunidade para as pessoas que estavam no Egito, através das pragas que foram lançadas, as 10 pragas, ele deu a oportunidade para as pessoas que estavam no muro de Jericó. Porque não foram uma, duas pessoas que estavam observando. É aquela questão, quando começa a ter uma coisa diferente acontecendo próximos a nós, assim, na rua, que seja, você convida sempre alguém, fala, vem cá, aquela curiosidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, tem alguma coisa estranha aqui, o povo tá dando volta aqui no muro, ou o povo tá dando volta aqui na minha casa, aqui no quarteirão de casa, aqui, passou agora passou trocentos, 300 pessoas, 400 pessoas passando, agora 1000. É estranho, né? Tá estranho isso aqui, né? O que será que eles estão arrumando, né? Então, assim, eles já conheciam. E o interessante é que as pessoas conheciam, mas elas continuavam duvidando de que Deus realmente estava presente ali, estava com aquele povo ali. Percebe-se que elas confiaram na estrutura da muralha, né? Elas acreditavam que não tinha como entrar. A muralha realmente era enorme, era muito impossível, assim, humanamente entrar. É porque já tinha feito para essa questão, né? Que humanamente seria impossível que as pessoas conseguirem entrar sem que sejam colocadas ali ou autorizadas, na verdade, a entrar. Então, basicamente é isso que eu queria comentar sobre terça-feira, para que a gente possa entender. E nós ali, se estivéssemos no grupo de Josué, nós também poderíamos estar titubeando, falar, nossa, mas eu vou ter que dar 6 voltas aqui nessa muralha, e no 7 eu vou ter que dar 7 voltas. Porque se a gente pensar, ainda tem que gritar ainda. Então, basicamente, a gente vamos pensar. Agora nós vamos analisar assim um contexto interessante para a gente poder entrar em desbravadores. Desbravadores, você faz a ordem unida e tudo mais, e você tem os gritos, né? Tem um grito de cada clube, às vezes tem um grito das unidades, né? E aí você vai falando desfile, né? E aí você fica assim, nossa, eu vou gritar aqui, uma vergonha, né? E tal. Não, vamos fazer, né? Vamos fazer o grito aqui de guerra, né? Do desbravador nosso e tal. E aí você vai marchando e às vezes você tem que cantar e tudo o quê? Organização. Exatamente. Você vai sair num desfile, se você assistir um desfile,
para quem gosta de assistir desfile, você vê que tem toda uma sincronia. A gente está citando sobre os bravadores por conhecer, mas você pode ter a questão do tiro de guerra, você pode ter o exército, você pode ter os escoteiros também, que fazem marcha, por exemplo, né? Alguns que tem orquestra não, é fanfarra, né? Que eles têm que trocar em sincronia, uns conseguem tocar e já fazer a marcha junto, e às vezes quem está marchando, eles estão cantando. Se você vê o pessoal do exército, do tiro de guerra, eles às vezes estão correndo, estão cantando, eles estão marchando, eles estão cantando assim, falando alguma coisa. Então, tudo isso é o quê? Uma sincronia, uma ordem ali que eles têm que seguir, e tudo é planejado para que seja e aconteça daquela forma. Então, o pessoal que estavam fazendo aquela caminhada ali, que seria em volta da muralha, por mais que eles estivessem duvidando, porque assim, a gente tem que pensar que eram milhares de pessoas, né, que estavam ali. Por mais que eles estivessem duvidando, eles foram. Falaram, vamos, estamos aqui, vamos acompanhar a galera aí, né, vamos ver o que vai virar. Mas isso é interessante por conta disso. Nós temos que deixar aqui para você também uma pergunta que está no nosso pense aqui da lição, que é interessante, que diz assim, ó, como podemos saber se estamos lutando as batalhas de Deus ou apenas travando nossas próprias lutas? Então, nós temos que refletir como que nós estamos fazendo no nosso cotidiano. Se às vezes nós estamos apenas travando as nossas próprias lutas, que é as nossas lutas diárias, nós temos no nosso cotidiano, que são as questões dos obstáculos que nós temos no nosso cotidiano, algum empecilho, alguns problemas de saúde, alguns outros problemas que nós podemos ter, ou se às vezes nós estamos nas batalhas de Deus, que é quando a gente começa a querer passar, a transmitir o amor de Deus para as pessoas e começa a ter uma batalha ali onde o inimigo ele não quer que você faça isso. Porque se você começar a demonstrar o amor, a chance do amor vencer é muito grande. Então ele quer que você não faça isso. Então nós entramos aqui na nossa terça-feira com a operação cirúrgica. Todo mundo sabe, né, que as partes cirúrgicas é tudo detalhadamente assim, um erro é fatal. Para que o médico, né, ele faz tudo certinho, porque se der um erro, pode acontecer uma tragédia e alguém pode morrer por conta disso. Então é tudo certinho, 2 dedos, 3 dedos, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, para fazer uma operação bem feita. E ali Josué mandou dois homens ali para entrar ali e conhecer o pessoal que se estava ali presente ali dentro de Jericó ali. E o interessante é que eles começaram a entrar e começaram a conversar, né? Então, provavelmente, eles começaram a falar um pouco sobre Deus para aquelas pessoas. E dentre dessas pessoas, a única pessoa que os ajudou chama-se Raabe. E Raabe, ela era considerada ali, pelos primeiros textos bíblicos ali, ela era considerada uma prostituta, né, naquele período. E ela, mesmo assim, ela correndo o risco de morte, porque aquelas pessoas que entraram ali, aqueles homens que entraram ali, eles foram perseguidos ali para morrer, porque eles estavam começando a falar sobre Deus ali dentro e começaram a persegui-los. E Raabe fez o quê? Os escondeu dentro da sua própria casa. E eles tinham instruções para depois falar para ela de como ela fez este ato de solidariedade para aqueles homens. Deus tinha deixado uma instrução para que ela colocasse um bordão, um cordão de escarlate na sua janela. Por que esse cordão de escarlate? Porque ele seria uma referência de que ali não seria destruído. A muralha inteira cairia, mas ali, na casa dela, haveria salvação. E todos que estavam dentro da casa dela teriam essa salvação, que eram os parentes, os pais ali que estavam ali. Interessante, por que isso é interessante? Porque ela ajudou sem querer nada em troca, ela aceitou a Deus ali, porque eles se apresentaram para ela, o que iria acontecer. Então, eles passaram basicamente o plano para ela. Falaram, olha, o pessoal vai começar a fazer a volta ali na muralha, a muralha ela vai cair e todos serão destruídos para a honra e glória de Deus. E Raabe aceitou prontamente. Ela falou, nossa, eu acredito sim. Só que ela ficou em silêncio, guardou ali até o momento que eles começaram a fazer o trajeto ali fora da muralha. Então Deus ali, ele fez o quê? Ele salvou aquela mulher, quem estava ali com ela
fora os outros 2 rapazes que estavam ali. Então, o que acontece? Aquela mesma oportunidade que eu disse no início, que Deus deu para as pessoas que estavam ali no Egito, que realmente, provavelmente, não foram só os israelitas que saíram dali, mas alguns egípcios também saíram dali. Tanto que no processo aqui da lição, acho que mais para frente, vai estar falando sobre a questão de circuncisão, para poder entender um pouco mais, e vocês vão entender que alguns podem ter saído de lá sem a circuncisão, que era uma questão de simbolismo ali para a representatividade sobre a promessa que Deus tinha feito, para que as pessoas pudessem entender também. Então, assim, essa história, ela nos remete ao que nós podemos acontecer com a gente. Às vezes você está pregando o evangelho em algum lugar que você pode estar correndo algum risco aí de vida, porque as pessoas não querem saber do cristianismo, as pessoas hoje não querem saber de Deus, por conta que o inimigo está colocando muito empecilho para as pessoas não saberem, porque está colocando dúvidas também, colocando que Deus é culpado de todas as situações que está acontecendo, todas as tragédias que está acontecendo, e o amor está esfriando. Então, quando você começa a apresentar o amor para as pessoas não estão acostumadas mais com isso. As pessoas estão acostumadas com o ódio, com a tragédia, com todas as situações. Então, quando eles apresentaram para esta mulher, é a mesma coisa que a gente estivesse apresentando para alguém, aonde nós estivéssemos fazendo uma missão. E essa pessoa nos recepcionasse, nos escondesse, e Deus falasse assim, ó, agora é o momento de vocês saírem, porque agora eu estou no comando de toda essa cidade. Então é interessante a gente entender isso. Então, basicamente, isso é a nossa lição de terça, porque ela tem muita exemplificação de que uma pessoa ela pode fazer uma diferença muito grande na vida de outras pessoas, ao mesmo tempo que essa pessoa ela faz uma diferença para outras pessoas, porque tudo que a gente passa, ela vai refletindo para outras pessoas, porque o amor de Deus é assim. Você conheceu, você começa a querer buscar para poder entender, você começa a estudar para entender, e ao mesmo tempo você começa a querer transmitir para as outras pessoas, porque você não quer ficar para você, é uma felicidade grandiosa que você tem. Então isso é muito interessante. E Raabe passou por essa situação e ela aceitou prontamente, e todos que estavam na casa dela também aceitaram. Isso é muito interessante. Quer comentar alguma coisa sobre terça? 3 coisas só. E depois fomos para quarta-feira. A primeira coisa é que a gente ali de todos, o menos provável era Raabe, de todos, por conta do histórico dela. E ela foi usada. Então a gente vê que Deus, ele sempre tá, sempre é muito forte dizer, mas a gente percebe que sempre ocorre essa repetição de usar uma pessoa, o menos provável, assim como a moça do poço, a samaritana, assim como Raabe, ela era menos provável ali, e ela foi usada. A segunda coisa é que o cordão simbolizava a aliança de Raabe com Israel. Então, isso é muito importante, que Deus não brinca com essa questão. E a aliança é uma palavra muito forte para Deus. Então, a aliança de Raabe com Israel. A terceira coisa é que Raabe mostra que Deus acolhe pessoas de todas as nações. Então, sempre está aberto. O evangelho é para todos e todos aqueles que aceitam a Cristo. O céu não é para aqueles que... Eu perdi a frase agora. Mas, em suma, é para aqueles que se arrependeram se arrependeram verdadeiramente. Aqueles que se entregaram a Cristo. E não só tem palavras bonitas que saem da boca, canções maravilhosas que conseguem entoar, mas aqueles que são arrependidos de todo o coração. É isso. Quarta-feira, né? Momento hipertexto. Quando a gente chega no momento hipertexto, a gente tem o seguinte. Aqui serve para a gente comparar e refletir. E aqui a gente percebe que Josué ele recebeu uma orientação. Então ele recebeu uma orientação direta de Cristo e aí vem uma pergunta. Nós também vemos Deus agir? Como é você aí de casa? Você percebe Deus agindo na sua vida, no seu dia a dia? Você agradece a Ele por cada coisa? Às vezes, muitas vezes eu agradeço a Deus por não ter dado uma... às vezes a diabetes da Ana sobe muito, dá uma hiperglicemia. Só que não acontece, tipo, normalmente quando a diabetes sobe, significa que tem mais açúcar no sangue e dificulta a circulação até os membros do corpo.
Então, os membros mais longe do bombeamento do coração, braço, perna, pés, ficam mais sensíveis, né? Adormece. E agradeço a Deus porque às vezes a Ana tá com uma hiperglicemia, só que a gente está cuidando, tá tentando cuidar ali, faz uma oração e ela sente um pouco, mas não muito como sentia antigamente ou algo do tipo. Então, Deus age nos detalhes. Ao invés de eu dizer que foi a insulina que abaixou, ou coisa do tipo, porque às vezes a insulina não abaixa. Às vezes a gente aplica a insulina, ela não abaixa, às vezes é algo emocional. Então a única coisa que nos sobra é Deus. E é até triste pensar dessa forma, porque muitas pessoas só reconhecem a Deus quando é a única coisa que sobra. Então, muitas pessoas só lembram de Deus quando a única coisa que sobra é Deus. Já tentou de tudo. Tentou fazer por si próprio, tentou fazer pelo dinheiro, tentou fazer pela força bruta, pelo ódio, pela raiva, de qualquer jeito, não funcionou. Deus, me ajuda. Então, ao invés disso, coloca Deus em primeiro lugar. E aí a gente vai ver as mudanças. E aí a gente, prosseguindo, a gente tem que Raabe sabia dos milagres. Ela sabia dos milagres que acontecia do Deus de Israel. E confiou. Depois foram proibidos os despojos para não contaminar Israel. Aí, a rede semânica é em torno de confiança. O que arremete a palavra confiança? Para mim, confiança é algo que é indiscutível. Eu confio, portanto, eu não crio dúvidas. A quebra dessa confiança é muito dolorosa, porque quando a gente se entrega de coração, a gente tende a descansar naquilo, porque a gente não quer ficar preocupado. A pessoa falou, não pode deixar, então a gente confia. Quando ocorre essa quebra, a gente perde a nosso apoio, a nossa base que a gente tinha com aquilo. E retomar a confiança é muito triste. Eu imagino como foi Deus, quando em Gênesis, né, com Noé, a tristeza dele que ele ia acabar com o mundo todo. Ele ia devastar tudo de uma vez. Porém, ele olhou Noé e se alegrou do coração dele. E aí ele fez uma aliança com Noé. Então eu imagino como que é triste a confiança que foi quebrada pelos seus primeiros filhos. E depois, vem falando, né? Ali que a gente tem os versículos, né? Então, Hebreus 11, 30, 31 fala da fé que derruba muralhas. Acho que Tiago 2, 25 fala que a Raabe é justificada por obras de fé. E Êxodo 14, 14 que fala que Deus luta por nós. E eu acho que é isso que vem falando de quarta-feira. Muito bem. O interessante também é que tem uma pergunta aqui. Cadê a pergunta? Não vou achar agora não. Mas é interessante que a lição de quarta-feira nos faz sobre a questão da confiança, né? Que até a rede semântica nossa aqui é sobre confiança. E o difícil é a gente confiar, né? A gente ter aquela questão de confiança. Ainda mais hoje em dia, nós temos sempre um pezinho atrás com algumas situações que nós temos no nosso cotidiano. Tanto que tudo que nós vamos fazer, ouvir, a gente fala assim, e agora? Será que eu confio nisso aqui ou não? Né? Da mesma forma, o que nós estamos falando aqui, você pode ter a sua desconfiança. Como você também pode procurar também na Bíblia tudo que nós estamos citando, como está descrito em Josué 2 e 3, né, que nós citamos desde o início para que você possa ler o contexto bíblico, que tem essa descrição do que nós estamos passando para você. E nós estamos colocando também algumas situações que aconteceu lá que nos fazem pensar e refletir sobre o nosso cotidiano, sobre nossa vida hoje. Se nós tivéssemos essas mesmas orientações para que pudéssemos fazer, primeiro, comandar uma grande nação, e segundo, nós tivermos que vencer uma batalha com apenas confiando em Deus e seguindo as instruções dele, sem duvidar
ou titubear em qualquer momento que nós estivéssemos ali. Então é um pensamento que nós temos ali que refletir todas as vezes que nós tivermos no nosso cotidiano, nós tivermos alguma missão para Deus, que nós temos que pensar assim, nós não vamos perder quando nós estamos com Deus. A partir do momento que nós colocamos o nosso próprio eu, aí com certeza nós vamos perder, nós vamos errar e vai dar tudo errado dentro daquilo que não está no propósito que Deus fez para cada um de nós. Continuando a nossa lição, nós temos aqui a parte da circuncisão e Páscoa, que era uma referência, que era colocado alguns pactos, algum simbolismo de pacto ali entre Deus e as pessoas, sendo que todos que saíram ali, né, que estavam ali no Egito, eles passaram por esse processo de circuncisão, e ali durante os nascimentos dos filhos, né, das gerações, eles não passaram por essa situação. Então Deus pediu para que fossem corrigido essa questão, porque essa aliança ela tinha sido feita com Abraão lá no início do ministério de Abraão ali, quando ele foi para começar os primeiros evangelhos ali, a primeira missão dele em outra cidade. Deus fez ali um pacto e uma aliança com Abraão, dizendo que ele seria de uma grande nação, e através disso ele tinha que ter essa questão do simbolismo ali da circuncisão. Então toda a geração ali do Egito saiu, estava com a questão da circuncisão, mas quem estava ali após os nascimentos não estavam. Então ali houve Josué fez logo, removeu a vergonha ali das pessoas do Egito ali e fez essa questão do pacto novamente ali, para que pudesse todos estarem ali juntos e claramente ali poder e purificados ali para poder enfrentar, né, todos os inimigos que pudessem estar à frente ali, sabendo que Deus estava cuidando de todos eles, porque estavam ali purificados e poderiam ter uma confiança ali em Deus, de que tudo poderia dar certo, que Deus poderia salvá-los de todas as situações. Então ali simbolizava uma entrega total. Então essa circuncisão ela simbolizava uma entrega total das pessoas. Então as pessoas estavam se entregando por completo. Hoje nós podemos utilizar aí a entrega por completo, é você entregar a sua vida a Deus e deixar Ele guiar para que Ele possa fazer o que Ele achar melhor, e com certeza Ele vai fazer o melhor. Então quando nós entregamos a Deus a nossa vida para que Ele possa nos guiar, nós vamos conseguir ter dias melhores. Obviamente que isso não quer dizer que não vai acontecer nenhum problema na sua vida, muito pelo contrário. Vai acontecer mais porque você está mais próximo de Deus e o inimigo não quer que você esteja. Então vai acontecer empecilhos, vai acontecer a sua questão física, pode ter algum problema. Às vezes você vai querer sair da sua casa, ele não vai querer deixar você sair da sua casa, vai falar para você não ir, não vai te dar aquela confiança. O inimigo vai falar que você não tem confiança suficiente, por exemplo, para estar participando de um podcast hoje, para falar sobre a palavra de Deus, porque você às vezes não sabe algum contexto com tanta especificidade, com tanta explicação, como um conhecimento de quem é bem mais estudado que você. Mas aquele momento, a partir do momento que Deus ele instrui, ele te auxilia, você se torna quase um PhD, né? Exatamente. Nos estudos, porque você estudou. Obviamente, se você não estudar, não tem nenhum fundamento, mas você estudou e o Espírito Santo vai te capacitando. Que é o mesmo que aconteceu ali com Raabe, que era uma pessoa que tinha os seus problemas pessoais e as pessoas já estavam a crucificando por conta disso, e Deus utilizou ela como um exemplo de que Deus conhece o coração e que Ele está pronto para perdoar você e te levar para o ministério, porque Raabe fez um ministério. Ela fez um trabalho missionário ali, porque você colocar duas pessoas que você não conhece dentro da sua casa e ainda escondê-los e ainda depois confiar no que eles estão dizendo, é obviamente uma questão de Deus instruindo e Deus no comando de todas as coisas. Então a celebração da Páscoa também ela reforçava essa mensagem. Então eles tiveram ali esse momento também, porque a Páscoa em si, né, na verdade é uma representação, né, de Jesus ali sobre a última ceia que Jesus fez antes da sua morte. Então a Páscoa ela tem uma referência a isso e não uma referência que nós às vezes colocamos sobre a questão de chocolate, coelho, essas coisas
que nós colocamos no nosso cotidiano hoje, mas sim simbolizava ali aquela última ceia, o simbolismo ali do sangue de Jesus e o pão ali que significava o corpo de Deus ali, quando nós fazemos a nossa Santa Ceia, que temos uma consagração a Deus ali, aonde nós entregamos também aqueles pecados que nós cometemos com alguma pessoa, onde a gente faz as pazes com algumas pessoas também, que às vezes a gente teve alguma intriga, alguma coisa, e ali é o momento de você se tornar humilde, porque ao mesmo tempo que você vai pedir perdão para a pessoa, você vai lavar os pés das pessoas, e a pessoa vai lavar os seus pés também. E aí depois, como uma forma de simbolismo, nós temos ali a entrega do corpo de Cristo, através do pão sem fermento e através do suco de uva ali, sem o álcool, nós temos uma representação do sangue de Deus, que é o que está descrito também na Bíblia. Beleza. Então é muito interessante isso, e nós temos que entender uma outra situação também. Essa humildade foi demonstrada pelo próprio Jesus. Referente ao que? Jesus não tinha pecado, não tinha cometido nenhum ato pecaminoso contra ninguém ali, que estava ali dos discípulos. E ele simplesmente tirou a túnica dele ali, ele pegou aquela bacia, colocou todos ali, colocou a toalha e foi lavando um pé de cada um. Então, esse ele demonstrou o quê? Uma humildade, mesmo ele sendo maior do que nós. Então, essa representatividade, por que nós não devemos fazer isso? Porque nós devemos recusar fazer um ato de bondade como Jesus fez. Então, ele demonstrou, não só falando, mas ele demonstrou na prática, e toda essa última ceia já era uma representação que era a última ceia antes da sua morte. E mesmo assim, ele estava ali, lavando o pé de todos, inclusive até de Judas, que depois nós sabemos a história do contexto, mas essa representatividade de lavar os pés até de Judas, Jesus estava tentando salvá-lo para que ele pudesse se redimir e não fazer aquilo que ele tinha planejado, que ele tinha feito em mente. Só uma observação, reconhecemos essas representações baseadas na Bíblia, sim, apresentadas por Jesus. Não vai gastar 500 conto numa roda do faraó do Egito que você achou, que os caras compram na internet. A última roda do faraó da carruagem de Josué. Não sei o que. Mas essas representações são bíblicas, todas bíblicas, exatas e apresentáveis. O simbolismo bíblico também. Exatamente. E uma outra situação para que vocês possam entender. Hoje hoje nós temos uma batalha constante, sendo que o essencial para nós vencermos a batalha é Jesus Cristo. A gente tem que ter fé que ele vai vencer. Na verdade, ele já venceu essa batalha com a morte na cruz. Só que as nossas batalhas, nosso cotidiano, elas vêm com muita pressão, às vezes. E como nós estamos vivendo, nós falamos na lição anterior, nós estamos vivendo naquele correria constante, e às vezes nós temos que trabalhar mais para poder sustentar a nossa família, nós temos que não um serviço, mas 2, 3 serviços, e assim por diante. É verdade. Então, assim, às vezes ficando na correria tão grande que a gente esquece de Deus. E a gente vai lembrar de Deus quando nós estamos no ruins, quando estamos nas últimas, e nós temos que pensar diferente. Temos que buscar a Deus a todo momento. Então, basicamente é isso sobre quinta-feira. Agora nós vamos para a nossa sexta-feira. Desculpa. Onde nós vamos fazer um apanhado geral sobre tudo que nós falamos aqui. Quer começar? Beleza. Sexta-feira é o seguinte. Vou puxar aqui. Sexta-feira, a gente sempre tem a tia White, né, trazendo pra gente uma pontuação ali em geral da Bíblia. E geral da Bíblia não, geral da lição ali. E aí, amor e justiça é o título. Amor e justiça é o título. E aí a citação direta da tia White em Patriarcas e Profetas diz o seguinte: a destruição foi uma ordem antiga, Deuteronômio 7, 1, 2, mas cheia de amor e justiça. Então, cheia de amor e justiça. Cananeus entregues ao paganismo degradante. Deus quis limpar a terra para o seu plano. Eles deram muitas chances, como o Mar Vermelho, os 40 anos. A Raabe creu e outros não. Cristo estava com Josué, e Deus faz grandes coisas para quem confia e obedece, não por força própria. Então aqui eu trouxe vários pontos. O que eu queria trazer dos pontos centrais é que há uma ordem de Moisés, a ordem de Moisés referenciava destruir totalmente.
Os 40 anos de chance para o arrependimento foram os 40 anos que representavam no deserto para o povo de Israel. Amor e justiça requer um juízo necessário. Então não tem como ter amor, ter a justiça e deixar as coisas do jeito que estão. Não tem como eu amar a Cristo do jeito que eu estou. Ele nos ama independente de como estamos. Mas para que eu ame Ele, para que eu me entregue completamente, para que eu seja verdadeiro com Ele, precisa haver mudança em mim, precisa haver justiça. Não tem como só haver amor. Há necessidade de justiça. O nosso Deus é justo. E Cristo com Josué, ele representa a garantia de vitória. E a lição toda, ela traz uma questão sobre confiança e obediência, né? Então, é uma questão de confiança e obediência. Outro ponto geral para trazer é que Jericó, ele representa os desafios da nossa vida. A muralha, aquilo que a gente observa e acha que é impossível de passar, que a gente não vai dar conta. A estratégia absurda que a gente tem que foi colocada, que era dar as 6 voltas com a Arca da Aliança enquanto tocava trombeta, depois mais 7 voltas no final, tocar a trombeta 7 vezes e dar o grito, é a estratégia absurda. Mas ela só funciona porque houve fé. Então, a estratégia absurda funciona com fé. Raabe é uma graça para improváveis. Então, para aqueles que não acreditam serem merecedores da graça, serem merecedores da salvação, Raabe é a demonstração de que a graça ela é para improváveis, para aqueles que não acreditam nisso. E o cordão escarlate ali representava o sangue de Jesus, né? Era o sinal de que ali havia salvação. Naquela casa, quem estivesse ali havia salvação. E onde a gente encontra a salvação? Somente no pé da cruz. Somente em Cristo. Lembre-se que eu estava pensando numa frase que é a seguinte: contemplem a sua insignificância diante de Deus. Contemplem a sua insignificância perante Deus. A gente tem até a música do Esdras Godin que diz: insignificante na imensidão. Tudo que eu sou não vale um pó. Então contemplem a sua insignificância perante Deus e todo o universo. Mas Deus, ele não te vê insignificante. Muito pelo contrário. Ele te ama de tal maneira que doou seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi capaz de dar o seu filho amado para morrermos por nós, no lugar de nossos pecados, que era para estarmos naquele lugar. Era para nós estarmos naquela condenação. Mas por meio de Cristo, por meio do sangue derramado do Cordeiro, há salvação. Hoje há a oportunidade da salvação, há a oportunidade. A graça é justamente isso. É algo de graça. A gente simplesmente aceita. Não tem o que fazer. E que assim seja o nosso desejo buscar a Cristo todos os dias e que a gente possa aprender a reconhecer onde a gente está sendo orgulhoso para que a gente possa se arrepender verdadeiramente. E eu acho que é assim que eu finalizo a sexta-feira e a nossa lição. Muito legal. Vou dar minha contribuição também na sexta, sobre a questão do amor e justiça, que entra muito naquela questão também. Nós seguimos o nosso cotidiano hoje, né? Que é a esperança da volta de Jesus. E nós temos este amor, como o Gabriel citou, né? Que ele entregou o seu filho, Deus entregou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que pudesse morrer por mim e por você. E Jesus, ele também veio a este mundo, tirou toda a sua divindade, reduziu-se a um ser humano para poder demonstrar como devemos fazer no ministério, como devemos ser como pessoas e como devemos amar as pessoas. E o interessante também é que até ele sentiu a pressão, porque ele carregou pecados meu, o do Gabriel, do Jean e de todos nós que estamos assistindo aqui. O fardo era muito pesado, mas mesmo assim ele carregou por nós. Ele não fez por vontade, ele pediu para que pudesse se afastar do cálice, porque ele teve uma separação através tanto desse pecado, teve uma separação entre ele e o Pai, mas mesmo assim ele falou que não seja a vontade dele, mas sim a vontade do Pai.
Então, isso dá uma referência muito grande que quando nós escolhemos a nossa própria sabedoria e a nossa própria confiança em nós mesmos, nós iremos fracassar e muito. Nós iremos errar e muito também. Mas Deus ele tem um grande planejamento para nós. E ele vai apresentar para todos nós. Ele falar assim, olha, o planejamento é esse. Se você seguir todo esse planejamento confiando em mim, vai dar certo. Se você... Ele não fala, nem vai falar se você não fizer, né? Mas ele vai apresentar esse planejamento. Só que nós somos teimosos, né? Colocar o meu aqui, né? E toda vez que eu colocar o meu, vai dar errado. É aquela questão que eu falei nas lições anteriores, acho que foi no trimestre passado, só para a gente finalizar, para não tomar muito tempo, que era, nós temos a nossa lista do dia, que nós montamos, nossa agenda do dia lá, para nós fazermos. E aí você fala assim, Deus, apresenta aí, dá uma ajuda, né? Deus vai lá e a lista dele está aqui. Aí você põe a sua e a dele. Aí você começa a escolher, ó, café da manhã, check. Exercício físico, check. Aí uma coisinha lá, fala assim, a Bíblia hoje não. Vou deixar para depois, mais tarde. Você já, ó, pulou uma parte que Deus pediu para que você fizesse. Aí Deus fala assim, olha, Jonas, vai tranquilo, vai com calma pro trabalho. Você vai a 200 por hora. Aí, acontece alguma coisa, você fala o quê? Nossa, porque Deus não me ajudou, né? Mas você procurou fazer aquilo que Deus pediu para você fazer quando você acordou? Então, assim, a lista de Deus, ele apresenta para você todos os dias. E nós seguimos a nossa própria lista. E a maioria das vezes, dá errado a nossa lista. Praticamente não, toda vez dá errado a nossa lista. A lista de Deus não dá errado, porque ele tem um planejamento melhor e ele sabe o que é melhor para nós. Então, da mesma forma que Josué, ele seguiu firmemente, acreditando, e ele confiou cegamente, nós vamos vencer. Se Deus falou que nós vamos dar 6 voltas aqui nessa muralha aqui, na 7ª nós vamos dar 7 voltas, nós vamos gritar e vai cair, vai cair. É aquilo, né? Vai, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Pode ser que ele pensou alguma vez, alguma coisinha básica, sim, porque ele é um ser humano, como qualquer outro de nós. Também nós vamos receber um chamado para fazer um trabalho para Deus. E nós vamos pensar também, falar, ixi, agora será que eu vou conseguir mesmo? Mas você pega e fala assim, não, tudo bem, Senhor, me usa. E Deus vai te usar e você vai fazer grandes coisas, mas não pelo só próprio benefício, mas sim para sempre, para a honra e glória de Deus. Então nós temos que pensar, por tudo que nós conquistamos hoje, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem um emprego bom, se você tem alimento todos os dias para você, se você tem luz, você tem todas essas coisas, agradeça a Deus, porque sem Ele você poderia não ter. Então você tem que sempre agradecer e confiar. E o seu ministério é a qualquer momento. Deus pode te usar a qualquer momento, no trânsito, no seu trabalho, dentro da sua casa, você ligando para alguém, você mandando uma mensagem no WhatsApp para alguém. Então, deixa Deus usar você e demonstre o amor para as pessoas. O amor está esfriando. E a Bíblia diz que o amor vai esfriar nos últimos tempos de quase todos. E a gente não pode deixar o amor esfriar de nós mesmos, porque se nós confiamos que Jesus vai voltar para nos salvar deste mundo que está cada vez mais caótico, nós temos que ter o amor junto conosco, porque o amor sempre vence. Porque o amor de Deus é muito maior, porque ele é o amor e ele não fabricou o amor, ele é o próprio. Então nós temos que pensar nisso. Então a lição nos remeteu a todas as questões. Então assim, se a gente obedecer a Deus firmemente, obedecer de verdade mesmo, nós vamos vencer as batalhas. Nós vamos ter os nossos perrengues, nós vamos ter os nossos fardos para carregar, mas nós sempre teremos um apoio que vai estar ali sempre dividindo esse fardo com a gente, que é Jesus Cristo, que é Deus junto conosco também. Então, basicamente, a nossa lição é essa. Vou pedir para mim orar agora. Vou pedir para o Jonas orar para a gente agora. Isso, vou estar orando aqui para a gente poder finalizar a nossa lição.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui recapitulando essa lição, nos ensinando como devemos confiar em Ti, em todo o processo, em todo o trabalho e em toda a missão que o Senhor nos designar. Amém. Vem estar com a gente, vem estar com todos os nossos familiares, vem estar com todas as pessoas que estão nos assistindo. Se elas estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa ajudá-las, preenchê-las, que possa transmiti-las a ela o amor que o Senhor nos transmite todos os dias. Amém. Vem estar com cada um também, que não assistiu ainda, que estará nos assistindo também, e que você esteja também com o nosso ministério, que é esse podcast, esse Pod Cristão também, Senhor. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria convidar vocês para estar na nossa próxima lição. Deixa eu só conseguir passar para frente aqui. Derrota devastadora. Não consegui passar para frente, mas a nossa lição, o título da nossa lição 6 é Derrota Devastadora. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa lição, esteja com a gente aqui no nosso próximo podcast. Mas antes de eu finalizar, não se esqueça de curtir, compartilhar com todos os seus amigos e também não deixe de se inscrever. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para cada post que nós fizermos, cada publicação, você recebe aí no seu celular e pode estar acompanhando a lição cada vez mais. Então, tchau, tchau.